E pode subir. Então, esse é das razões que foi criada a Casa de Oração, para formar famílias fortes, casamentos fortes, né? Curados, restaurados. Então, nossa dedicação com os cursos é formar o caráter dos homens, mulheres e jovens da igreja. Pessoas que conheçam de verdade a Deus, que encontram a sua identidade e um propósito de vida, como servo, como mordomo de Deus. Então, essa é a coisa mais importante na vida nossa, do povo de Deus, dos cristãos, é você saber quem você é, quem é Deus, e de que maneira você vai viver nessa terra de forma que agrade a Deus. Então nós temos trabalhado incansavelmente, para ajudar a trabalhar e formar caráter, para que pessoas maduras, que têm conexão com o céu, com Deus, Deus vai dizer: eu quero isso, meu filho, de você, eu quero isso de você, eu tenho te dado esse talento para você, eu tenho te dado essa habilidade, e eu quero que você faça isso para mim aqui na terra, nesse momento, nesse tempo. Então você viver na terra, saber que você é dirigido por Deus, e você vive em segurança, em paz, porque Deus está fazendo a vontade dele na sua vida. Então esse é o maior desafio nosso, é o desafio para o Brasil, é o desafio da igreja. E nós temos visto a cada ano, né, quantas pessoas que passaram por aqui, passaram pelos treinamentos e receberam essa porção desse ensinamento de Deus que destrava a vida das pessoas, fazem com que elas vivam melhor aqui nessa terra. Amém? E nós vamos, antes de orar, eu vou pedir para que o Wanda e a Lígia compartilhem de uma forma breve como que chegaram aqui. Se eles não tivessem sido cuidados por anos, não foi uma coisa simples, fácil, né? Eu acho que a gente ficou quase 7 anos para restaurar o casamento deles. Era um casamento falido, mais um na lista do Brasil de casamento destruído. Mas eles estão aqui, porque alguém pagou o preço, ensinou eles, lutou com eles. E agora eles podem estar aqui testemunhando que Deus é fiel, que Deus ama a família, Deus quer que a gente viva próspero e feliz nessa terra. Bom dia, irmãos. Na verdade, o pastor só nos deu 5 minutos. Porque cada um, tá bom. Porque o nosso testemunho demora uns 3 dias, eu acho. Mas sendo breve, muitas coisas eu compartilho do testemunho do casal também, porque eu nasci católica, mas a partir do momento que eu me casei, a família do Wander era toda evangélica, e eu passei para a igreja evangélica para poder acompanhá-los. E lá nós vivíamos durante 24 anos. Nós vivemos como as pessoas vivem, normalmente, vêm para a igreja, oram, dão dízimo, mas nós éramos uns cristãos sem Cristo, porque o nosso caráter não estava alinhado com a palavra. E assim nós fomos vivendo, achando que a vida estava tudo normal. Em 2011, o Wando conheceu uma outra pessoa e aí o nosso mundo caiu mesmo. Nós tentamos sozinhos, né, resolver as questões, mas nós não conseguimos. E toda a família, todos os nossos pastores, as pessoas, né, deste meio, todos disseram que era para nós nos separar. Ok? Só que eu ia orar e Deus dizia para mim que não. E eu não entendia o porquê. Eu achava que Deus me odiava, que eu tinha feito uma coisa muito ruim para Deus e eu não sabia o quê, porque Ele estava me castigando por isso. E aí eu fiquei assim, sem saber o que fazer, mas nós chegamos aqui, porque a graça infinita de Deus nos trouxe para cá. Esta casa é um lugar que tem uma unção de restaurar famílias. E ao chegar aqui, eu aprendi que eu estava na igreja, mas eu não sabia que eu tinha que ser guardiã espiritual da casa. A minha casa sempre estava em ordem, a família tudo ok, a comida, a roupa, mas quanto tempo que eu gastava de joelho no chão orando pela minha família? Muito pouco. Então aqui eu aprendi que eu precisava buscar a Deus, e eu entendi que não é porque Deus me odiava que Ele dizia que não é para eu me separar, é porque Deus me amava. Deus queria fazer uma transformação na minha vida. E aí nós chegamos aqui e eu aprendi a buscar a Deus. Buscar a Deus, irmãos, era não perder a oportunidade.
Todas as quintas-feiras estávamos aqui, eu estava aqui, passávamos a tarde de joelhos, sendo orientados e cuidados pelo pastor e pela pastora. Uma coisa que eu digo para vocês é cuidado com quem orienta vocês, porque a orientação tem que estar baseada na palavra. Então, eu aprendi que aqui eu tinha que honrar o meu marido. Isso foi muito difícil, muito difícil. Mas era o Senhor me ensinando. E um dia caminhando, o Senhor disse, eu quero que você ore por ele. Eu disse, eu? Não. Pode me pedir qualquer outra coisa, Senhor, mas eu não vou fazer isso. E continuei. Por que eu continuei? Porque o Senhor, Ele respeita as nossas decisões. Até que Ele começou a me incomodar com isso, e aí eu decidi que eu iria orar por ele. A partir do momento que eu comecei a orar pela vida dele, a nossa filha, nós temos uma filha hoje, 28 anos, a nossa filha na época adolescente começou a caminhar com Deus, de forma automática, porque quando os pais começam a se alinhar, automaticamente os filhos se alinham. E aí nós fomos caminhando, separados, voltamos e assim fomos. E num veredas eu tive um encontro real com Deus. A partir daquele momento, olha que eu já era crente, eu já estava aqui na igreja, mas aquele encontro me ajudou a liberar perdão. E o perdão é algo muito libertador. O perdão real, o perdão verdadeiro, ele é libertador. A partir do meu perdão, do meu coração, aí sim eu consegui entregar tudo para o Senhor. E o Senhor pôde trabalhar então na vida dele. E a gente precisa dessas decisões. A gente precisa decidir obedecer. É fácil? Não, não é. Mas a gente precisa entender que quando Deus nos pede algo, é para nos dar o melhor. E nós temos que aprender a ouvir a palavra do Senhor, a ouvir o que Ele quer. E eu quero dizer para vocês que hoje eu vivo o sobrenatural de Deus na minha casa, na minha vida, na minha família. E ao olhar o casamento da nossa filha, cada vez que eu olho as coisas que ela vive com um marido que foi uma bênção, um presente de Deus, eu fico pensando, o Senhor é muito bom, é muito melhor do que nós realmente merecemos. E aí depois você pode perguntar, mas e o amor voltou? Amar é uma decisão. E quando você decide amar, o Senhor faz. O resto o Senhor traz, o Senhor transforma. Então eu queria dizer para vocês que não existe nenhum problema que não possa ser resolvido quando o Senhor é o centro. E tudo que você possa ter feito, tá? Se você matou alguém, o Senhor te perdoa. Porque as bênçãos do Senhor, o amor de Deus é incondicional, mas as bênçãos dele são condicionadas à nossa obediência. A obediência à palavra e àquilo que Ele quer. Então era isso que eu queria deixar para vocês. A gente meio que dividiu, porque senão ia demorar muito. Então agora o Vando vem falar a parte dele. Paz, irmãos. Eu me emociono porque Deus me traz um filme. Quando eu entrei por aquela porta, de tudo que eu vivi aqui, aquela salinha do pastor, o que passava. E hoje é um dia muito especial, porque faz 35 anos de casamento. Hoje, daqui de cima, eu vejo Djalma, eu vejo Oda, eu vejo Pedro, outros que não estão aqui, o Edson, homens que lutaram comigo, que choraram comigo, não desistiram de mim. Eu quero honrar hoje o meu Deus que me colocou neste lugar, porque eu nasci num lar evangélico, mas eu só conhecia Deus, eu não vivia Deus. E Deus me trouxe para cá na pior fase da minha vida. E hoje completa 35 anos de casamento, uma aliança que Deus renovou, uma aliança que Deus construiu novamente, que eu
achei que nunca mais ia dar certo, eu não amava mais. Mas eu me comprometi com Deus, que se Deus colocasse o amor de volta dentro do meu coração, eu pagava o preço que tivesse que pagar para ter a minha família de volta. E Deus me trouxe para cá e Deus colocou esse casal na nossa vida. Pastor Sebastião e pastora Marta, eram 12 famílias aqui, nós somos a 12ª família. E o pastor e a pastora cuidaram de nós que nem um pai cuida de um filho, cuida até hoje, mas foram momentos muito difíceis. A pastora cuidando da Lígia, o pastor cuidando de mim. Quando a Lígia, quero honrar a Lígia, que quando a Lígia decidiu, porque você pagar um preço por aquilo que você faz é uma coisa, mas você pagar um preço por aquilo que você não faz é muito difícil. E a Lígia pagou um preço por aquilo que ela não fez. Ela estava pagando um preço por aquilo que ela não fez. Eu tinha feito tudo, eu era a causa de tudo. Mas ela decidiu no coração dela que ela queria a família dela. Ela queria reconstruir a família dela. Porque tudo que nós fizemos, quem pagaram os nossos filhos pagaram um preço. E quando isso caiu no coração dela, que a nossa filha ia viver a mesma vida, ela decidiu pagar um preço sem mais, amando, mas ela decidiu pagar. E quando ela decidiu pagar o preço, Deus colocou no meu coração que eu também tinha um preço para pagar. E eu, em 2016, eu decidi que eu não queria mais viver aquela vida. E quando eu pensei que eu ia para casa, o pastor falou, não, agora Deus vai te colocar no deserto, Deus vai te tratar. Eu fui para dentro de um apartamento, eu fiquei 1 ano dentro de um apartamento. Eu escutava Luiz Hermínio, Hernando Dias Lopes, 10, 20 vezes por dia. Culto familiar que a nossa igreja fazia 1 vez por semana, eu fazia 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite, para me alimentar, porque o desejo da carne era muito forte. Eu vivia num mundo de prostituição, eu vivia num mundo de pecado, e eu queria sair daquilo, mas o pecado tem o preço dele. Eu tinha que pagar aquele pecado para mim, aquele preço para me libertar do pecado. E durante 2 anos eu fiquei fazendo, 1 ano, primeiro ano eu fiquei fazendo culto familiar 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite, dentro daquele apartamento. Só saía para resolver meus problemas do condomínio, os apartamentos que eu tinha alugado. E Deus começou um tratamento profundo na minha vida. E eu lutava, eu chorava. Tinha dia que eu me jogava no chão. Eu dizia, Senhor, me leva porque eu não vou aguentar. E o pastor ia lá e eu chorava, e o pastor me acudia em várias situações. Então eu sou muito grato a este lugar. Esse lugar é o melhor de Deus para a minha vida. Daqui eu só saio se o Senhor, ou para a morte, o Senhor disser, filho, agora tu vai para uma missão em algum lugar, ou vai fazer alguma coisa. Eu amo meu pastor, eu amo minha pastora, eu amo minha esposa que lutou por esse casamento, por essa aliança. E Deus começou a tratar no profundo o meu coração. E eu lutava dia a dia para sair de onde eu tinha me envolvido. Até que Deus me permitiu que eu voltasse para minha casa. E ali nós começamos a reconstruir uma nova vida. O amor voltou, Deus reconstruiu tudo. Porque se fosse falar que cada experiência que Deus teve, que Deus fez com a gente, é muito tempo mesmo. Cada coisa linda que Deus fez e faz até hoje. Deus nunca permitiu que o inimigo tomasse posse dos nossos bens materiais, porque a Lígia era uma mulher fiel a Deus, desde o primeiro salário dela, há 40 anos dentro do Colégio de Bom Jesus, a Lígia nunca deixou de dar um dízimo, nunca deixou de ser fiel. E o diabo não tinha liberdade para botar a mão nos nossos bens pela fidelidade da Lígia. E dali por diante, se nós era próximos, Deus começou a acrescentar mais ainda a nossa vida. A nossa casa foi toda reformada. E um dia o pastor chegou lá e a Lígia é apaixonada por lavanderia. Se ela puder, ela dorme no lado de uma máquina de lavar roupa. E o pastor falou para nós, a lavanderia vai ser o último, porque a lavanderia representa a limpeza. E quando a lavanderia de vocês estiver pronto, vocês vão estar preparados para o que Deus vai fazer na vida de vocês. E essa semana nós terminamos a reforma da nossa casa e a lavanderia ficou pronta. E assim, a gente vê que o pastor foi lá orar por tudo lá, e o pastor... E eu falei, pastor, a lavanderia está pronta. E o pastor orou e ungiu.
E Deus tem dado tantas coisas para nós. Nós não temos o coração preso no dinheiro, em bens, em nada. Deus tem dado coisas maravilhosas para nós. Nós temos sido tão prósperos, nós não temos mamão no nosso coração. E nós somos fiéis a Deus. Caiu no nosso coração a fidelidade. E a gente hoje tem vivido o melhor da terra. Vimos a nossa filha bem casada, com um homem maravilhoso. A nossa casa toda reformada. E nós aqui dentro, neste lugar maravilhoso, e cada dia, Deus tem feito provas maravilhosas para nós, mostrando que Ele é Deus e Ele faz. Então, não posso falar tudo, mas para resumir aqui, irmãos, hoje até a fidelidade com o governo, com impostos, que fomos ensinados aqui, fui ensinado aqui a ser um homem de caráter, um homem de honrar a Deus, um homem em obediência a Deus. O pastor ensinou que nós montamos uma empresa, ela ficou pronta tudo junto, assim, parece que foi sexta-feira ela ficou pronta, saiu o CNPJ, saiu tudo. Nós vamos ser fiéis a Deus, somos fiéis a Deus, a nossa fidelidade a impostos e tudo, e Deus nos está preparando para alguma coisa, porque temos que ser fiéis a Deus. E eu digo, irmãos, que tem um preço, tem uma busca. Eu continuo, desde naquela época, eu faço todo dia os meus devocionais, oração, continuo uma busca constante com Deus, me alimentando, estando com Deus, porque Deus só vai ter compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Então, eu agradeço a esse lugar, agradeço ao Senhor, meu pastor, minha pastora, do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração eu te falo que não tem lugar onde eu esteja, onde eu não esteja, se tu precisar de mim, eu vou estar junto contigo, para te honrar, porque Deus te colocou como um homem para cuidar de nós, e tu cuidaste de nós com honra, com excelência. Então eu te louvo, te agradeço do fundo do meu coração. Em primeiro lugar a Deus, segundo a Lígia, e em terceiro a ti, que eu te amo do fundo do meu coração. Vamos orar por eles. Nós vamos orar. Então, foram quase 7 anos de trabalho ensinando, reconstruindo um projeto de vida. E hoje eu vejo assim que o Vando se preparando para servir as pessoas, para ajudar outros homens, né? A Lígia já está trabalhando com os grupos de mulheres, já está servindo. Então, hoje, digamos assim, como nós fizemos, eu e a Marta, treinamos, ensinamos, cuidamos de 3 filhos biológicos, casamos os 3, entregamos para Deus, nós fizemos assim na igreja. Está um pouquinho alto. Nós fizemos na igreja a mesma coisa, nós preparamos filhos para Deus. Pessoas que vão ter a paternidade de Deus, que vão confiar em Deus. E a gente tem visto a fidelidade. Eu vejo assim, o Vando, eu sempre cobrava dele, todo dia fazer o devocional, passar, ele faz 2, 3 devocional, estuda a Bíblia, ora. Eu disse, Vando, você precisa conhecer a Deus. Você precisa andar com Deus. Você precisa ser dirigido por Deus. Então, quando a pessoa chega nesse lugar,
a vida começa a ter outro rumo. Então, você saber que Deus governa todas as coisas, não só na Bíblia, só no versículo bíblico, não, mas dentro do seu coração, que Deus está controlando a sua vida, está cuidando de você, e Ele tem um plano para realizar aqui na Terra. E não é um plano só, você vai crescendo, e Deus vai te promovendo em áreas, né? E vai te levando. E hoje eu vejo assim, até nessa questão de fidelidade com o governo, com os impostos, disse Vando, você vai legalizar todos os teus imóveis, você vai pagar os impostos devidos, você não vai sonegar R$1. Você tem que ser fiel com Deus, fiel. Você não pode ter brecha, senão você não tem autoridade espiritual para pregar, para falar, para ensinar os outros. Então, quem é hipócrita não tem autoridade. Então nós precisamos aprender. É claro, você pode estar fazendo coisas erradas por ignorância, mas se você faz as coisas erradas consciente, você não tem autoridade. O inimigo, o devorador, ele não vai permitir que você desfrute das promessas e do favor de Deus. Então a obediência, a fidelidade fazem parte disso, né? E para nós é um presente de Deus. Ver, Deus 35 anos de casamento, a casa ficou toda prontinha, a empresa ficou pronta, a regularização dos negócios do Vando, ele não vai ter brechas nessa questão terrena, física, para que o inimigo não impeça agora essa nova fase deles no ministério, para que eles possam servir a Deus com amor, com autoridade. E outra coisa que é importante, tudo, como eles falaram, eles não estão presos nessas coisas. Tudo que eles têm, eles disponibilizam para nós. Para a Casa Esperança, Deus me deu o sonho para fazer a Casa Esperança, para cuidar dos moradores de rua. E o Vando, nós estávamos juntos analisando, vendo um lugar para fazer. E aí apareceu um imóvel para nós comprarmos. Um imóvel que valia R$1 milhão. E Deus deu para o Vando dinheiro para ele comprar sobrenaturalmente, comprou por 500 mil. E ele simplesmente disse, pastor, ó, está aqui esse imóvel, um imóvel de R$1 milhão. Ele me deu as chaves, é do Senhor, para fazer o projeto que Deus deu para você fazer, a Casa Esperança. Vocês conseguem entender o que é o poder de Deus, desprender o coração de alguém? Vocês imaginem, R$1 milhão, não é uma coisa que qualquer um faria conscientemente, mas é o poder de Deus, né? Quando Ele está trabalhando, nós estamos aqui para servir a Deus, cumprir um propósito, né? Expandir o reino de Deus. E Deus, então, quando nós temos esse tipo de fé, de dependência de Deus, para Deus nada é difícil, Deus não tem nada impossível. Então, se eu quero fazer a vontade dEle, o que eu pedir, o que eu precisar para fazer isso, Ele vai me ajudar, Ele vai me conceder. E nós vamos, fiquem de pé, nós vamos orar, abençoar a vida do Vando, da Lígia, o Jean, a Letícia, que já é a descendência, que já agora eles começaram a desfrutar das bênçãos, né, de tudo aquilo que eles construíram e estão acertando. Não quer dizer que já acabaram tudo, não. Que eles estão agora prontos para andar em outra etapa, outra fase da vida deles, né? E que Deus possa usar eles, né, em todos os lugares onde eles andarem na terra, com um testemunho vivo, que é o testemunho isso que vai impactar as pessoas onde eles andarem, daquilo que Deus fez na vida deles, para encorajar, para gerar fé no coração das pessoas, né, para fazer essa transformação. Eu fiquei assim muito feliz ver o testemunho, né, a maneira como Ismael veio aqui se expressar, falar. Ele era um líder estudantil que apaixonado por Jesus, quer fazer as coisas, só que tinha um monte de bloqueio, um monte de travas, e ele vinha aqui falar assim com tanta sabedoria, com cuidado, as coisas, a maneira como Deus transformou um casal em 3 meses. Para mim, eu acho isso assim, uma coisa extraordinária da parte de Deus. E não é uma coisa da casa de oração, não é uma coisa desse lugar. É todos os lugares que as pessoas buscam de verdade a Deus, querem honrar a Deus, Deus vai fazer essa obra. Entende? Então, nós somos privilegiados, que estamos podendo receber, desfrutar e compartilhar isso, né? Mas eu creio assim que nós vamos ver isso no Brasil inteiro. Deus sarando essa nação, né? E nós estamos recebendo parte dessa unção, parte desse poder, que é só um comecinho. Deus vai derramar muito poder sobre o Brasil. E nós vamos ver isso que a gente levou 5 anos, Deus vai fazer em 5 meses na vida de uma família. Porque Deus é Deus, e quando nós buscamos de verdade, queremos honrar Deus, Deus Ele libera a glória e o poder dEle sobre nós. Amém? Papai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo aquilo que Tu fez na vida, Senhor, do Ismael, da Camila, Pai. Que o Senhor continue, Senhor. É um casal tão jovem, Senhor, mas que eles recebam de Ti esse cuidado do coração deles, que juntos eles cresçam como um casal fiel a Ti, Senhor,
e sendo um canal de bênção. E tudo que eles botarem as mãos vai prosperar, Senhor. O Senhor dê a eles sabedoria, Senhor, como jovens, como Tu deu, Senhor, para Daniel, para José. Dê sabedoria, Senhor, ao Ismael, a Camila, para que eles sejam referências Tuas, Senhor, aqui na terra, nesta nação. Eu quero abençoá-los. Quero, de forma especial, colocar a vida do Vanderlei e da Lígia, Pai, que hoje essa semana completaram 35 anos de casamento, Pai. Mais uma aliança, Senhor, que foi curada, que foi restaurada pelo Teu favor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai. Eu abençoo esse casamento, eu abençoo essa aliança. Eu quero pedir, Senhor, que Tu derrames mais e mais amor no coração do Vando pela Lígia, da Lígia pelo Vando, Pai. Que eles sejam cúmplices, Senhor. Que eles busquem de todo o coração fazer a Tua vontade. Que um cuide do outro, Senhor, com maior dedicação. Que cada um se sinta amado de verdade pelo outro, Pai. Eu abençoo a vida deles, eu abençoo, Pai, os filhos, os descendentes, eu abençoo os negócios deles, ó Pai, eu abençoo o ministério deles, que eles continuem crescendo, Senhor, que eles sejam um instrumento nas Tuas mãos, de muito amor, de muito poder e autoridade, e tudo que Tu tens para fazer através da vida deles, ó Pai, o Senhor cumpra, Pai, que eles recebam os dons espirituais, as riquezas que Tu queres colocar na mão deles, como mordomos Teu, para servir o Teu reino aqui na terra. Que o Senhor abençoe a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, e profetizo saúde física, saúde emocional e espiritual, Pai. E eu abençoo essa aliança, Pai. Que eles vivam como casal de uma só carne, no corpo, na alma e no espírito. Coloca uma cerca de sebe, uma blindagem, uma proteção. Dê a eles a Tua bênção e a sabedoria, Pai, para viver e Te servir